Sejam bem-vindos a mais uma edição do Saúde e Vida. Hoje nós vamos falar sobre sexo e qualidade de vida. Para falar sobre esse tema, que em pleno século XXI ainda é considerado um tabu por muitos, nós trouxemos o médico psicoterapeuta Antônio Pedreira, que é professor da Faculdade de Medicina da UFBA e ex-presidente da Sociedade de Sexologia e Educação Sexual da Bahia. Quem está aqui conosco também é a doutora Sônia Nogueira, psicóloga e presidente da União Baiana de Analistas Transacionais. Primeiro eu quero explicar para as pessoas o que a análise transacional tem a ver com sexo. E a análise transacional é uma linha de terapia humanista que visa resultados em curto a médio prazo e que tem um paradigma um pouco diferente. Busca resultados de tipo, cure o mais rápido possível, analise depois. Quer dizer, não é que a gente vá abrir mão da análise que será feita, nem tampouco esperar que incontáveis anos para a pessoa melhorar. A gente quer que a pessoa melhore rápido. E isso tem tudo a ver com sexo, porque as coisas que envolvem a vida também trazem problemas e trazem desfrute. Então, vamos começar falando, doutor. Aqui no Brasil, o Brasil é visto como um país que tem grande liberdade sexual. Isso na teoria. A gente pode dizer que a teoria condiz com a nossa realidade? Infelizmente, nem sempre condiz. O que a gente vê na prática é de que algumas pessoas têm um discurso liberal. Existe até uma certa libertinagem em alguns meios, uma liberdade mesmo, a gente que recebe os segredos dos nossos clientes. Depois de 8.200 clientes, eu tenho assim, uma experiência boa sobre essa temática para dizer que muitos ficam muito inibidos ao falar desse tema, fazem circunloquio e dão voltinhas para evitar esse tema que ainda é tabu. Por que esse tema ainda é tabu? Esse tema é tabu por conta de assuntos de educação, de religião e de programações. E tem pessoas que desenvolvem também distúrbios psicológicos de timidez sexual, de fobia sexual, ou mesmo que foram mal educados do ponto de vista sexual, como se sexo fosse imoral, isso é ilegal, que engorda, uma coisa perigosa, vergonhosa, quando na verdade sexo é vida. E ele não pode viver sem entender que sexo tem três vertentes: o sexo prazer, o sexo amor e o sexo que é o sexo afetivo. O afetivo é o sexo amor. O reprodutivo é o sexo que dá reprodução, a razão de ser biológica do sexo propriamente dito. E tem também o sexo de desfrute, que é o sexo chamado recreativo. Agora, doutora Sônia, eu sei que a senhora tem uma larga experiência também nessa área. As disfunções sexuais, elas têm mais causa física ou psicológica? Do ponto de vista do que eu vejo na prática clínica, muito mais psicológica. Provocado por inibições, provocado por traumas, às vezes, por dificuldade de conhecer o corpo. Por exemplo, quando você coloca tabu, uma das coisas que eu mais observo é o sexo solitário feminino, ele não é permitido. Tipo assim, falar em masturbação feminina é algo terrível, né? Então, a mulher, ela conhece muito pouco o corpo e ela tem muito pouca liberdade, como o doutor Pedreira falou, para falar para o parceiro o que é que ela gosta, o que é que ela quer, porque ela não conhece. Muitas vezes. Né? Não se conhece, né? Ela não se conhece. Então, não é que o corpo dela não funcione. Ela simplesmente não sabe como funciona. Né? Como se tivesse um botãozinho de liga e desliga, ela não sabe onde é que liga nem onde é que desliga. Agora, isso também tem muito a ver com a questão da educação sexual, né, doutora? Sim. A gente não tem uma educação sexual. A gente não é preparado para conhecer nosso corpo. Muito pelo contrário, uma criança, quando é pega, sobretudo as mulheres, quando é pega se masturbando, há uma repressão dos pais, dos tios, dos avós, enfim. Então, a gente não aprende desde criança que a gente tem que se conhecer. Sim. Né? O menino, ele se tocar, ele ainda diz, o que ele está fazendo? Esse vai ser um garanhão e tal. A menina, não. Eu atendi há pouco tempo na clínica uma pessoa que ela trouxe uma cena-chave, que era assim, ela estava com a mãozinha se tocando e a mãe, tire a mão daí que vai sair um bicho. Ela, se eu escapar dessa, eu nunca mais me toco. Então, assim, é algo que marcou muito essa cliente e ela simplesmente, ela tinha dificuldade, ela tinha anorgasmia, muito mais por uma situação do que por um problema físico. Acaba sendo um trauma que a criança Um trauma cria, que ela né? passou. Agora, do ponto de vista físico, pela experiência que vocês têm, quais são os principais problemas? Há problemas hormonais que podem estar em jogo, né? Inclusive com as diversas fases da vida, do climatério. E existe ainda muito mito em relação a isso, que é achar que a mulher passou do climatério e que ela não vai mais ter chance, né? Eu costumo dizer, né, que depois da menopausa a mulher só precisa de duas coisas:
se interessar e ser interessante, né? Em termos sexuais, que não, ela precisa disso. E o que a gente observa às vezes? Existem processos de reposição hormonal que podem ser feitos, né? Que a mulher poderia dispor disso e ela não dispõe, ela se inibe. Então, que fisicamente tem, sim, né? Mas não algo que não possa hoje ser revisto ou ser reparado. Né? Com relação aos homens, a disfunção erétil é o pavor, pelo menos o que eu mais encontro é isso. Inclusive em adolescentes, porque quando nas suas primeiras experiências, alguns chegam, porque sabe, eu também sou médico, além de terapeuta, chega o doutor, não leva mal não, será que não valeria a pena usar uma pílulazinha azul? Já vem para quê? Para impressionar a parceira. Então tem isso, alguns morrem de medo, porque tem a chamada ansiedade de desempenho. E também tem duas situações femininas curiosas, o nome é esquisito, chama-se de vaginismo e dispareunia. A dispareunia é dor à relação. A relação é para ser uma coisa fisiológica, normal, não dolorida e prazerosa. No entanto, tem pessoas que sentem tanta dor que ficam fazendo promessas para terminar logo, rezando, meu Deus, tem que me acabe logo, deve estar com uma doença grave. Vai ao médico, não tem nada. Então, o que é isso? Psicológico. O outro chama-se de vaginismo. Há um espasmo das paredes vaginais tão forte que não passa nem pensamento. Aí, antigamente, a pessoa usava velas para dilatar, nada disso. O assunto está cá em cima. O principal órgão sexual é aqui em cima, não é lá nos Países Baixos. E a gente costuma fazer uma comparação entre, às vezes, o despertar do desejo masculino e do feminino. Né? Se a gente fosse usar uma figura metáfora, o homem é um forno de micro-ondas, então ele pega quase que automaticamente. A mulher é um forno a lenha, então ela precisa de um tempo maior exatamente para ela se sentir pronta para um ato sexual. Então, os problemas maiores são quando existe uma antecipação desse tempo ou um não respeito a esse tempo. Aí o que acontece? A primeira dói, a segunda dói muito. Na terceira eu já nem estou querendo, eu estou querendo evitar, porque eu sei que eu vou sentir dor e não prazer. Então ela começa a ter muito mais um estresse em função do que ela passou, não em função do que ela poderia ter passado. Se a experiência dela tivesse sido diferente, se tivesse respeitado até o momento dela conseguir, né, se sentir lubrificado o suficiente, então o sexo provavelmente seria prazeroso. Existe uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, que foi a maior pesquisa que vocês devem conhecer, que foi a Mosaico Brasil, feita por doutora Carmita Ábido, que é uma grande psiquiatra da USP, que traçou o perfil afetivo sexual do brasileiro e me surpreendeu o resultado de a satisfação sexual, a preocupação com a satisfação sexual da parceira, é a maior preocupação dos homens, mas em compensação, a doutora Carmita estabeleceu um ranking de 10 itens para medir o nível de prioridade dessas mulheres em relação ao que era considerado a qualidade de vida, o que era importante para a qualidade de vida. E o sexo, aqui em Salvador, entre as mulheres de Salvador, veio na 9ª posição. Então, é de surpreender, porque antes do sexo vem uma série de outras coisas, alimentação, atividade física, relacionamento, um bom relacionamento com a família, enfim. Há uma diferença muito grande do jeito do homem pensar o sexo e a mulher. Eu acho que isso também acaba atrapalhando muito, né? Você tem um resultado satisfatório para os dois. A expectativa dele é uma expectativa muito mais voltada para o desempenho. A expectativa da mulher é muito mais voltada para uma expectativa do controle da relação. E esse controle da relação é não só a relação, mas todas as situações que têm a ver com a relação. A moradia, a educação dos filhos. Então, muito provavelmente, até por uma questão educacional, né, a gente vê essa diferença. Né? E a gente pode dizer, de fato, como a gente ouve falar por aí, que o sexo é o termômetro da relação? Tá Ou é arriscado falar isso? Não, eu acho que está bem colocado. Né? A gente tem um ranking, que é isso. Uma relação amorosa passa por 5 parâmetros: confiança, respeito, admiração, intimidade, e ternura e sexo. Se abalar a confiança, afeta o sexo. Abalou também a admiração, que quando a pessoa começa logo, é o máximo, a mulher de minha vida, é uma deusa, ele é o maior, é um deus grego, e depois descobre que o príncipe é um sapo e que a princesa não é essa princesa toda. Mas, de qualquer maneira, acontece que é para a pessoa também fazer a aceitação e dosar esse exagero inicial, que na fase apaixonante a pessoa não vê o outro como é, vê como gostaria que fosse. E é resultado, depois que essa poeira baixa, porque o apaixonamento dura 1 a 2 anos e meio,
Então, depois que passa, é preciso que haja uma consistência, um conteúdo, aqui no Trabalho de substância, né? Que haja uma substância de conteúdo para manter essa relação. Por isso que alguns indivíduos parecem um serial killer, ficam somente passando relacionamento de 2 em 2 anos, né? Apaixona, desapaixona, e fica rodando e achando que só tem mulher que não presta, só tem homem que não presta. Na verdade, a pessoa não dá nem tempo da relação se consolidar. Uma das coisas que nós trabalhamos muito em psicoterapia é no sentido, o casal, ele continuar estimulando a vida sexual. Porque o que acontece, né? Como a mulher, ela é muito mais voltada para o controle, ela começa a desinvestir de uma certa maneira, às vezes, depois que está a relação passada a fase do apaixonamento, né, já tem um vínculo estabelecido, há um desinvestimento nessa relação. Então, o que a gente observa? Há um empobrecimento também da vida sexual. E aí começa as desculpas da dor de cabeça, a preguiça sexual, né? Quando Isso a gente acaba observa gerando. o contrário, né? Tem uma pesquisa também, que foi até apresentada também pela doutora Carmita no Congresso de Psiquiatria que teve em Natal. Ela fala sobre, ela apresentou também uma pesquisa que diz que o ato sexual em si ele libera beta-endorfina, então ele promove bem-estar. Dores no corpo desaparecem, dor de cabeça desaparece. Então, de uma certa maneira, a desculpa da dor de cabeça deveria ser assim, amor, eu estou com dor de cabeça, vamos fazer amor. Né? Deveria ser muito mais um motivo para se buscar pelo bem-estar que vai ser promovido, né? Do ato sexual em si, do prazer que a mulher vai ter, do que o oposto. Agora, quais são as consequências na vida diária dessa insatisfação? Quer dizer, um casal que não tem uma relação sexual boa, considerada bacana, né, satisfatória. Quais são as consequências disso para o dia a dia, já que a gente está falando de qualidade de vida, né, e da importância do sexo para obter essa qualidade de vida? Uma delas é a síndrome de pânico. A gente tem recebido ultimamente muitos pacientes com síndrome de pânico e quando a gente vai buscar o conteúdo na relação do casal. Como também claustrofobia, aquele medo de lugar fechado, parece que as pessoas estão fechando em cima, ou agrofobia, lugar aberto, tem tudo a ver com relação muito fechada, com um parceiro muito ciumento e muito exclusivista, ou muito exigente do ponto de vista sexual, que às vezes são até compulsivos sexuais, que não se conformam só com 3 relações por dia, não, ainda tem que ter uma de quebra de madrugada e, se for possível, ainda direita bis, com todas as coreografias possíveis e imagináveis, e fora as práticas que eram chamadas anticonvencionais, antigamente já chamava de aberração, que hoje são normalizadas como o que acontece com 2 pessoas, que seja de comum acordo, está validado. Então, até um beijo contra a vontade é estupro. É abuso sexual. Então, essa que é a leitura nova que você faz. Então, se 2 pessoas estão juntas para desfrutar o prazer, é para desfrutar mesmo. Agora precisa que haja consenso. Os 2 queiram que as coisas aconteçam e que seja prazeroso bilateralmente, não só para um. Agora, para fechar, eu ficaria aqui conversando com vocês até amanhã. A gente fala em tabu, mas, por outro lado, o que a gente tem visto também é que as pessoas têm se permitido mais as relações com pessoas do mesmo sexo, né? Recentemente saiu reportagens falando sobre um grupo que vive em São Paulo, que pratica o chamado poliamor, né? Que é essa relação em que todos se envolvem com todos, homens e mulheres. A gente, de fato, está vivendo mais isso ou hoje a gente assume mais essas relações? Como é que vocês enxergam isso? A gente está falando mais sobre isso ou a gente está, de fato, praticando mais esse tipo de relacionamento? Eu poderia ver 2 coisas. Um movimento saudável da pessoa se envolver e efetivamente ter afeto, carinho por outras pessoas, ou mais de uma, ou uma coisa de fuga, de um medo de ser controlado, um medo de pertencer, ou um medo de... Por exemplo, assim, no momento de perda, a dor é muito grande. E uma perda, quando ela é coletivizada, né, a pessoa sente menos. Dilui. Então, dilui, exatamente, dilui. Sofrimento. Tá? E uma outra coisa, assim, eu tenho observado no processo educacional, há um tempo atrás, a pessoa seguia o que era dito como norma. Hoje, os adolescentes, eles querem experimentar as normas, ou o que não está na norma, infringindo as normas até, né, pela própria rebeldia do adolescente, porque eles querem as experiências de vida vivenciadas, não mais ensinadas. Eu tenho observado isso. E nesse sentido, assim, a pessoa se relaciona com pessoas do mesmo sexo, com mais de uma pessoa. Então, isso eu tenho observado. E merece destaque que foi
despatologicizado, isso é um termo esquisito, a questão da homossexualidade, da homoafetividade, do homoerotismo, em função de uma leitura de que era considerado uma anomalia sexual, o homossexualismo, porque não atende ao sexo reprodutivo. E se fosse todo mundo aderir por isso, a humanidade iria se extinguir. E até por questões religiosas também. E questões religiosas também, que exigia, crescia, multiplicava. Então, como é que podia? Tinha que coibir mesmo. Mas existe o sexo prazer e o sexo amor. E isso está presente, não importa para o pênis se ele está sendo tocado por mão masculina ou feminina, ou se é por uma boneca inflável, ou se é um vibrador. Não, o organismo é meio que burraldo, ele não entende bem o que é que está sendo feito. Ele responde. E por isso as pessoas experimentam, tiram prazer, e isso que coisa importante. Recordo de uma dessas 8.000 e poucos clientes que me disse que ela tinha um tabu contra o homem terrível, porque ouviu falar da mãe o seguinte: cuidado, o homem só quer aquilo e depois vai lhe dar um chute no traseiro. Né? Ela morria de medo de homem e ainda do mais, ainda passa a doença. E aí ela flertava com o homem, no apaixonamento, primeiro pegada ela fugia. Foi cozinhando em série várias vezes essa experiência. Até que um dia apareceu uma mulher bem charmosa, deu-lhe um beijo. Bom, não tem risco de gravidez, não tem doença, e agora ficou uma confusão na cabeça dela para definir: eu sou, na verdade, homo, hétero ou bi. Então, essa é uma questão que a gente vai discutir na terapia. Ele não vai dizer você é ou você não é. A gente vai ver como é que você se sente, o que é que lhe dá prazer, o que é que você se identifica. Esse que é o trabalho do terapeuta. Estar feliz na relação, independente, Sim, né? independente. De quem se esteja. Sim. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Saúde e Vida. Nós é que Fiquei agradecemos. muito feliz, espero tê-los de volta sempre. Ok. Bem, então, até outro momento, se Deus quiser. A gente fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais uma edição do programa Saúde e Vida. Não esqueça que vocês podem mandar sugestões de pauta para o nosso e-mail saudevida@grupoatarde.com.br. Vocês também podem acompanhar outras matérias de saúde na seção fixa, que é publicada todos os domingos no seu jornal à tarde, o Ciência e Vida. Eu fico por aqui, até a semana que vem.